Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez. Eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina espírita, no estudo do Livro dos Espíritos. Antes de darmos início às nossas reflexões dessa semana, faremos a nossa prece de abertura, entrando em comunhão com Deus, esse Pai de amor, Pai de alegria, que nos ofertou com a oportunidade de mais uma tarefa na existência em que atuamos. Somos filhos amados, filhos de Deus. Estamos aqui em mais uma jornada, trabalhando sempre na condição de sermos úteis, na seara do Teu Filho amado, o Mestre Jesus. Que nós possamos ser sempre instrumento de pacificação, que nós possamos sempre levar à luz o amor, a fraternidade, que nós possamos sempre nos instruir e assim, com essa ferramenta dos ensinamentos de Jesus, vamos progredindo, vamos auxiliando, vamos construindo em torno de nós o mundo que almejamos, que muitas vezes parece tão distanciado, mas que podemos trazer para perto de nós essa pacificação, a pacificação interna, na construção e na edificação deste amor que buscamos para nós e que podemos também emanar para o próximo. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa condição de sermos úteis, pois esse é o nosso propósito evolutivo. Nos darmos a mão e caminharmos como uma família, não só uma família consanguínea, mas uma família espiritual. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos dar seguimento, às nossas reflexões. Nós estamos no Livro dos Espíritos, o livro número 3, capítulo número 5. O estudo dessa semana são as privações voluntárias e mortificações. Iremos refletir sobre a questão número 718 a 721. E aqui vamos entender o que Kardec está questionando na lei de conservação, sobre os cuidados que nós temos que ter com o nosso corpo, o que nós temos que promover para que nós tenhamos cuidado com esse nosso corpo, como que nós devemos proceder em algumas situações para equacionar as necessidades do nosso corpo com a nossa condição espiritual também, como que nós podemos desenvolver isso, atuando nessa lei natural que rege tudo, e que foi dividida em partes para que nós possamos compreender melhor, Então já estudamos várias leis, agora estamos nessa lei de conservação, como que nós devemos atuar, mas tudo isso é um conjunto, é a lei natural, é a lei que rege a nossa condição no universo.
Então vamos ver aqui o que Kardec está questionando aqui para que a gente possa ter entendimento, né, o que seriam essas privações voluntárias e essas modificações. Então, na questão número 718, Kardec pergunta: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? Kardec pergunta, né, e os benfeitores respondem, né? Sim, sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Então, Kardec está perguntando, né, se a lei de conservação, ela nos obriga, né, a promover, né, essa condição de necessidade do corpo, de cuidar do corpo, né? E eles dizem que sim. Então, nós temos que entender que o nosso corpo, ele é um veículo, né? Ele é vamos dizer assim, é uma ferramenta de trabalho, né? É um item necessário e primordial para o espírito, para que o espírito possa cumprir o seu papel, né, evolutivo. Então, nós temos essa condição do corpo e esse nosso corpo é perecível. Então, nós temos que cuidar dele com muita delicadeza, nós temos que pensar sempre o que nós estamos promovendo para esse corpo, porque nós precisamos dele saudável, forte, para que a gente possa, além de cumprir o nosso papel no mundo material, que é desenvolver toda a nossa condição de trabalho, né, no nosso contexto de mundo da matéria, né? Então, o corpo que ele não é cuidado, ele vai ficar debilitado e ele vai ficar enfraquecido e nós não teremos condições de cumprir o nosso papel na família, no trabalho, na sociedade. Por isso que nós temos que prestar atenção no que nós promovemos para o nosso corpo, porque todo o excesso será prejudicial, seja na alimentação, seja na nossa condição de privação de sono, seja na nossa questão de condição de levar o corpo ao cansaço extremo, né? Então, aquelas pessoas também que só colocam o corpo, né, numa atividade constante, sem promover para ele um repouso, né, um descanso, ele também está ali indo contra a condição favorável do corpo, né? Então, para que a gente possa trabalhar e executar todos os nossos papéis, nós precisamos desse equilíbrio, né? Corpo são, mente sã, para que o espírito possa, né, estar ali numa comunhão de condições de execução de todas as tarefas. E na próxima questão, né, Kardec ele vai se aprofundando, né, e vai questionando mais coisas, né? Então ele pergunta: é repreensível ao homem procurar o bem-estar? E eles respondem: o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido a custas de ninguém, se não deve enfraquecer nem vossas forças morais e nem vossas forças físicas. Olha como Kardec, ele vai, né, se aprofundando aqui no questionamento. Primeiro ele pergunta, né, se a lei de conservação obriga a gente a promover as necessidades, né, do corpo. Ele fala que sim. Aí ele vai falando, ele vai perguntando se é repreensível o homem procurar o bem-estar. E aí eles dão uma resposta, assim, ela é bem incisiva, né, e assertiva na condição de que, sim, nós precisamos do bem-estar, né? Isso é uma condição natural do nosso corpo. A gente não pode levar o corpo só ao trabalho excessivo. A gente precisa de descanso, a gente precisa de lazer. Por isso que tem, né, o dia e a noite para que as pessoas possam ter aquele momento de descanso
do refazimento das energias, né? E nós devemos sim procurar as alegrias desse convívio, nesse bem-estar, em comunhão com a família, numa questão de que sim, nós precisamos de um período, né, ali para estar no descanso, se reconfortando, buscando ali as forças e o vigor para continuar as nossas tarefas. Sim, nós podemos e devemos cuidar dessa questão, né, do descanso, do momento de lazer, de fazer viagens, né, com as nossas famílias, de ter esses momentos de alegria, de comunhão em família, né? Ele fala que sim, que isso é uma condição natural, que faz parte da nossa condição, né? Da necessidade do nosso corpo físico, de buscar esse prazer desse momento de lazer, desse bem-estar. É por isso que trabalhamos, para conquistar coisas que irão facilitar também a nossa vida, que irão nos ajudar a facilitar, né, essa condição de ter que fazer o esforço físico. Então, é natural que nós busquemos trabalhar, estudar, nos desenvolvermos para adquirirmos coisas que vão facilitar também essa condição de melhorar a nossa condição de vida. É natural isso. Mas ele fala, né? Ele sempre coloca aqui uma questão. Desde que esse bem-estar, né, não seja adquirido à custa de ninguém, que a gente não sobrecarregue outras pessoas, que a gente não sobrecarregue situações, né, que irão trazer danos, tanto às situações quanto a outras pessoas também, né? Então, e ele ainda fala mais, né? Ele fala assim, não deve enfraquecer nem as vossas forças físicas e morais. Quer dizer, se eu me coloco sempre numa condição de que eu estou me excedendo, de que eu estou enfraquecendo o meu corpo, buscando só os deleites, as festas, as baladas, as noites em claro, sem dormir, buscando sempre esse bem-estar relativo, né? Porque nós precisamos refletir muito o que é esse bem-estar. Se esse bem-estar não está começando a se exceder e prejudicando a nossa condição até moral, né? Onde a gente fica só no lazer, só no bem-estar e não busca o crescimento espiritual. Então, se eu ocupo a maioria do meu tempo, né, na maior parte do tempo, eu só quero bem-estar, lazer e ociosidade, aí eu estou no desequilíbrio, né? Então, nós temos sempre que refletir, né? O que esse bem-estar está né? Esse prazer momentâneo, o que isso está refletindo na minha vida? E nós nunca podemos perder o foco de que nós somos espíritos. Então, a nossa maior tarefa aqui é sermos úteis, né? Nesse crescimento para nós, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento moral, para que possamos também olhar o nosso próximo. Então, vamos refletir sobre essa condição. Na questão número 720, Kardec pergunta: as privações voluntárias em vista de uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? E ele aqui está perguntando, né? Se as privações voluntárias têm algum mérito aos olhos de Deus? E eles respondem: fazei o bem aos outros e merecei mais. E ainda ele continua aqui, dentro dessa pergunta, mais uma questão. Há privações voluntárias que sejam meritórias? E eles respondem: sim, a privação dos prazeres inúteis, porque ela desliga o homem da matéria e eleva a sua alma. O que é meritório é resistir à tentação que solicita aos excessos ou aos gozos de coisas inúteis
o inúteis e tirar do seu necessário para aqueles que não têm o bastante. Se a privação não é mais que um vão simulacro, ela é uma zombaria. Então, primeiro ele pergunta se as privações voluntárias têm mérito aos olhos de Deus. Eles falam que a gente tem que refletir sobre isso. Fazei o bem aos outros e merecei mais. Quer dizer, quando a gente se priva de alguma coisa para beneficiar alguém, isso é meritório aos olhos de Deus. Desde que a gente faça isso, né, com bom sentimento, num sentimento de caridade, de amor ao próximo, e não que a gente faça isso a fim de promover para si mesmo algum mérito pessoal, né? Então, quando a gente faz isso, né, por caridade, por amor ao próximo, sem segundas intenções, sim, é louvável aos olhos de Deus. E ele fala, né, há privações voluntárias que sejam meritórias. Ele fala, quando a gente se priva dos prazeres inúteis, né, quando então a gente se ocupa, né, com coisas que seria bom para nós, seria o nosso momento de lazer, de prazer, e a gente se priva disso, ou de alguma coisa material, né, que a gente pode se privar em favor do próximo, sim, isso é favorável, isso é meritório perante Deus. Então, quando nós deixamos de pensar em nós para pensar no próximo, né, estamos ali de comunhão, né, com a lei de amor, essa lei de Deus. E é isso que buscamos, né, é esse tipo de progresso, né, essa compreensão das coisas, que todos nós somos filhos de Deus, somos todos irmãos de caminhada. E se tivermos sempre a condição de auxiliar aqueles que nos cercam, isso sim é a nossa condição de sermos úteis, né? Nessa tarefa do amor. Então, por exemplo, né, se a gente pensar, quando tem uma calamidade, né, uma catástrofe, né, e a gente se priva do sono, do conforto do nosso lar, ou de algum recurso financeiro, né, que está ali sobrando para nós, né, que não, ou às vezes até vai fazer falta para nós, mas a gente se coloca em favor daqueles, né, que foram atingidos por essas calamidades ou que estão necessitados de alguma condição, né? Muitas vezes nem ocorre nenhuma calamidade, né? Nenhuma condição de catástrofe, mas sabemos que tem muitas famílias passando por flagelos pessoais, né? Nos íntimos dos seus lares, e que a gente nem supõe, que a gente nem se dá conta. Então, quando a gente se coloca, ou a gente é voluntário, se privando de alguma condição do nosso lazer, do nosso tempo, da nossa condição financeira, até material, em favor daqueles que necessitam, sim, essas privações, elas são meritórias, quando elas são dirigidas pelo nosso coração, e não pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, né? De querer se aparecer, de querer ser o foco das atenções. É aquele que faz no anonimato, aquele que só o seu íntimo reconhece e a sua alma se felicita, né? Com esse amor íntimo, né? Que nos toca quando a gente trabalha em favor do próximo, mesmo de forma anônima, né? Que esse realmente é a alegria, né? Que nós recebemos quando a gente consegue fazer alguém sorrir, né? Diante de uma dificuldade, de uma situação, e que nós chegamos como se fosse assim aquele socorro, né? Que chega no momento certo. Na última questão, na 721, Kardec pergunta: a vida de mortificação ascética foi praticada sobre toda a antiguidade entre diferentes povos. Ela é meritória sobre um ponto de vista qualquer? E eles respondem: perguntai a quem ela serve e terei a resposta. Se não serve senão aquele que a pratica,
e o impede de fazer o bem é egoísmo. Qualquer que seja o pretexto com o qual se disfarce, privar-se e trabalhar para os outros é a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Então, aqui simplesmente está condensando, né, todas as respostas anteriores, mas ele fala aqui dos costumes, né, da antiguidade que se fazia, né, naquele suplício do corpo, né, você se maltratando, você se torturando, se isso é meritório, né, ou se isso tem algum mérito, sobre qualquer ponto de vista, né? E eles respondem: você está fazendo isso por quê? Qual é o seu objetivo de ficar se chicoteando? Ou como a gente vê, né, nas histórias, aqueles faquir que se deitavam em cama de pregos, passavam dias sem se alimentar, sem beber água, né? Qual o objetivo disso? Por que você está fazendo isso? Isso vai trazer benefício para alguém? Então, essas reflexões, né? Quando a gente fica colocando condições, né? Eu vou fazer um jejum, né? Eu vou fazer uma penitência, eu vou castigar o meu corpo. Primeiro, né? Isso já vai contra a lei de conservação. Se você maltrata o seu corpo, se você não cuida do seu corpo, você já está indo contra a lei de conservação. Porque o corpo é o veículo, né, para que o espírito possa se conduzir e trabalhar e agir. Se você está maltratando o seu corpo, como que você vai ter condições de ajudar alguém? Então ele fala que antes de você fazer isso, pega tuas forças, junta tuas forças e vai trabalhar em favor do próximo, né? Porque isso sim, né, é você dobrar o seu orgulho, você se colocar em comunhão com Jesus e trabalhar e ser útil na seara, né, na tarefa de ajudar. Porque um corpo frágil, debilitado e sacrificado não vai ajudar ninguém. Que utilidade tem isso? Então, é muito claro, né, é muito lógico a gente refletir sobre isso, para que a gente repense sobre essas condições, né? O que é mais mortificante não é nós dobrarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Então, essa transformação moral que nós temos que promover dentro de nós, para que a gente possa ser útil, para que a gente tenha força, um corpo cuidado, bem alimentado, fortalecido, né? Sem os excessos, para que a gente possa também auxiliar aquele que está necessitado, aquele que está debilitado, precisando das nossas forças. Olha quanto os benfeitores nos esclarecem, né, sobre a nossa condição de poder ser úteis, né? Então, essas questões, né, essas 4 questões do Livro dos Espíritos nos faz refletir, né? São temas muito claros, muito objetivos, que nos faz refletir no que realmente importa, né? No que é importante, para que a gente não fique aí mistificando e nem fantasiando coisas irrelevantes e que nós possamos seguir a nossa trajetória, né? Que é desenvolver o amor, que é promover essa condição de fraternidade. Uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus.